estou aqui com os irmãos. Agradecer ao presbítero Gilmar Teles, que nos convidou ontem ali na sede para estar aqui esta noite ministrando. Até as 9. Até as 9? Certo. Agradecer também ao Luiz Carlos. Cadê Luiz Carlos? Está lá fora, deve estar. Agradecer o Diácono Ismael, que foi nos buscar ali. É bom rever os irmãos aqui, presbítero Juscelí, irmã Solange, irmão Gilson, irmã Nilza, são ali, irmã Soane também, né? São nossos contemporâneos ali em Palmares. Na verdade, nós crescemos juntos ali, naquele lugar. Não crescemos juntos no sentido assim de infância, até porque o presbítero é mais velho que eu, mas ele com certeza me viu criança dentro da igreja, andando lá, desde criança que eu ando dentro da igreja. E eu sou grato a Deus por minha mãe ter me criado na igreja, graças a Deus. Posso dizer que não tenho arrependimento nenhum de servir a Jesus. Eu costumo dizer que eu não posso ter nada nessa terra. Se eu for morar no céu, já está bom demais. Graças a Deus. Queridos, sem perder tempo, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a seguir. Eu sinto Jesus aqui nesse ambiente. Lucas 18, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Diga amém. Amém. Diga assim comigo: os três segredos da vitória. Esse é o tema dessa noite. Nós estamos pregando de curso de vitória, então é isso que nós vamos pregar. Queridos, esse texto de Lucas 18 é uma das 42 parábolas contadas por Jesus. Eu vou contextualizar a mensagem para você entender. Essa parábola, como todas as outras parábolas contadas por Jesus, são histórias que Jesus, digamos assim, inventou. Ele criou uma história para nos ensinar alguma coisa. Ele usava muito esse método
das parábolas. A parábola é o quê? É uma comparação. Ele pega algo do cotidiano daquela cultura e aplica uma verdade espiritual. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus encontrou com Pedro e Pedro estava pescando, Pedro era pescador. E naquela situação Jesus falou: não temas, Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Então ali Jesus fez uma comparação, uma espécie de parábola, dizendo para Pedro que ele ia continuar pescando, desta vez não peixes, mas homens. Então a parábola é isso, é uma comparação. Alguém pode dizer assim: e a parábola de o rico e Lázaro? Porque Jesus cita nome ali, e muitos estudiosos dizem que aquela parábola aconteceu. Há uma disputa muito grande no meio dos estudiosos em dizer que a parábola do rico e Lázaro existiu e foi um fato real. Eu não tenho tanta certeza. John MacArthur diz que aquilo não é uma parábola como qualquer outra, mas pessoas acreditam, homens de Deus, estudiosos da Bíblia, estudiosos da palavra, que aquela história aconteceu. Mas voltemos aqui ao texto de Lucas 18. Nós temos aqui uma viúva e um juiz. Essa viúva, ela tinha uma causa para resolver, e ela procurou o juiz. Quando nós estudamos a cultura judaica, a cultura de Israel, você vai perceber, se você aprofundar nisso, que no século I, na Palestina, que foi o século que Jesus viveu, existia lá o grande sinédrio. Esse sinédrio tinha 71 homens que eram os juízes. Era um sistema jurídico corrupto, porque você percebe e sabe, lendo os evangelhos, que foram eles que crucificaram Jesus e condenaram à morte. Além desse juiz supremo, a Suprema Corte de Israel, cada cidade maior daquele território ali, existia 23 juízes. Cada cidade ficava ali para julgar, porque o Supremo Tribunal Federal, digamos assim, que é o nosso país, não conseguia ali dar conta de tudo, e eles nomeavam juízes, 23 em cada cidade. Além desses, tinha um juiz específico e indicado por Roma. Em que sentido? Ele colocava nas aldeias um juiz romano, e esse juiz romano, diz a história, que ele era um homem ruim, um homem mau, um homem que praticava muitas atrocidades até, e a Bíblia fala, a história diz, que ele era o pior de todos, porque ele não temia Deus, nem temia homem, nem temia a ninguém. E nós estudamos a parábola, essa tarde eu estudei, eu orei, pedindo a Deus algo para esse culto. Eu entendi e compreendi que o juiz de que Jesus está dizendo aqui na parábola é o juiz romano, apontado por Roma, que nem temia Deus, que nem temia homem, que nem temia ninguém, que nem temia nada e não tinha medo de nada nem de ninguém. Esta viúva tinha uma causa para resolver. Alguém tinha aprontado com ela e ela estava em uma situação que precisava de alguém para ajudá-la. É bom entender uma coisa essa noite aqui, diácono Ismael, que as mulheres, desde o Antigo Testamento, elas não tinham muito acesso ao templo, à sinagoga, muito menos ao sinédrio. Porque a sinagoga, quem participava da sinagoga eram homens. E lá no templo, quem entrava eram homens também, apesar de ter uma repartição, o pátio das mulheres. Mas elas não tinham tanto acesso assim. Hoje nós já vemos, isso é uma bênção, que os púlpitos da Assembleia de Deus, hoje não tem só homens pregando. Nós temos mulheres também que pregam a palavra, que pregam a Bíblia e pregam muito bem, até melhor que homens.
Quando aquela mulher se viu naquela situação, ela não tinha marido porque ela era viúva. E ela não tinha, pelo que eu entendo aqui, um cunhado, um vizinho, um amigo, nada. Não tinha um homem para representá-la diante da corte, melhor, diante daquele juiz, daquela certa cidade, que Jesus não cita o nome, por quê? Porque todo o sistema jurídico de Israel era corrompido e ingrato e ruim. Mas aquela viúva, ela sem ter condição de chegar até ele, ela foi a si mesma. Ela foi até o juiz, aquele juiz ruim, que não presta, gente ruim mesmo, irmão Jussali, presbítero Jussali. E ela bate na porta dele e vai conversar com ele. E ela diz assim: faz-me justiça contra o meu adversário. E a Bíblia diz que ele não quis fazer justiça, não quis defender a causa dela. E o que é que ela fez? O que é que ela fez? Quem é de Bíblia aí? Ela fez o quê? Ou seja, ela foi lá de novo. Ela foi lá, recebeu outro não e voltou. No dia seguinte ela foi de novo. Tem gente que está entendendo aqui já. De novo, batendo na porta, porque Jesus diz na palavra assim: batei na porta e ela vai se abrir, buscais e encontrareis. Está escrito na palavra que ele, se bater na porta, ele atende, ele ouve e responde você. Pastor de cara, surianda e de barabachu de barabagai. Ela foi lá insistir, bater na porta dele. Eu assisti um filme. Quem assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida, que é de Patrick Swayze e aquela moça Demi Moore, que ele morre e aquela paixão toda? No filme, ele conta como tentou convencer ela a sair com ele. E ele disse que cantou a música do elefantinho. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes. E ele foi cantando e perturbando ela, até ela se convenceu: não, eu vou dar uma oportunidade para você, eu vou sair com você. E eles casaram. Aquela viúva bateu na porta como gente chata mesmo, sabe? Até que ele falou assim: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, não respeito o homem, mas para essa mulher parar, desculpa aqui, irmão, vou ter que falar, de me encher o saco, eu vou atender ela. A Bíblia NVI diz assim: para que ela não me importune muito. O verbo grego ali é apazai, que significa dar soco no rosto. É uma linguagem do boxe. Ou seja, era como se ela, cada vez que fosse lá, desse um soco nele, e ele ficava incomodado. E ele diz assim: eu vou atender a causa dela. Eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas porque ela está insistindo, ela está persistindo, ela está querendo, ela está, aleluia, me pedindo tanto, e eu não aguento mais ser incomodado. Eu vou resolver a situação dela, o problema dela, a causa dela. Por quê? Porque ela insistiu, ela persistiu, e eu vou resolver a situação dela. Levante a sua mão, glorifica Jesus, porque Ele está aqui. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, eu li o livro dele, tem uma frase atribuída a ele na internet, para você pesquisa lá. Ele diz que nada é impossível. Eu tenho que dizer aqui que Alexandre o Grande, ele era
Ele adorava os deuses da mitologia grega. Ele viveu antes de Cristo. Daniel fala dele como um leopardo que conquistou o mundo, porque ele conquistou todo o mundo daquela época, com a sua força, com a sua coragem, a sua determinação, a sua persistência. Foi um dos homens mais notáveis. Quem já estudou história sabe disso, que ganhou o mundo todo. Com 33 anos de idade, ele disse: agora eu posso morrer, porque eu já conquistei tudo aquilo que eu queria. E tem uma frase atribuída a ele que ele diz: nada é impossível àquele que persiste. Tem um cantor secular chamado Luan Santana, que diz assim numa música: quem não desiste, sempre alcança. Ela não desistiu, e por isso aquele juiz ruim, malvado, resolveu a situação daquela mulher, e ela voltou feliz para casa. Agora olhe para cá e preste atenção em silêncio absoluto, por gentileza. Versículo 6, Jesus disse assim: ouviu o que diz o injusto juiz. Vocês ouviram o que eu contei? Jesus está contando isso aqui para os seus discípulos. Não era para fariseus, era discípulos. Ouve o que diz o injusto juiz. Aí ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus está perguntando: se o injusto juiz, aquele homem ruim, que não presta, miserável, desgraçado, atendeu a causa da viúva, e vocês que são escolhidos de Deus, e vocês que servem a um Deus que é bom, é justo, é honesto e está de olho, a Bíblia fala: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Ele está te ouvindo. Parece que não. Sai chorebai, soricarabassur de mandarabagá. Parece que não. Às vezes você joelha no chão, dá sono, dá vontade de levantar, não levanta, continua de joelho, porque Ele está te ouvindo, Ele está atento, Ele está te olhando, e no momento certo Ele vai te responder. Glória. Tem uma palavra aqui: ainda que tardio para com eles. Essa palavra tardio aqui, eu gosto de ir a fundo no texto. A palavra tardio não quer dizer aquele que tarda. Tem gente que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Ele nem tarda nem falha. Ele chega na hora certa e não falha. Pode ter certeza disso. Às vezes, meu irmão, a ansiedade nos atrapalha. E Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. E Deus está colocando no meu coração aqui que isso que eu estou te dizendo aqui é profético. Na carta de Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículo 7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os que não jejuaram, quem tomou café da manhã hoje? Levanta a mão. Quem tomou? Quem jantou? Quem almoçou? Levanta a mão. Quem vai jantar quando chegar em casa? Levanta a mão. Quem tem roupa para vestir? Quem tem uma cama para deitar? Quem tem casa, nem que seja alugada, para morar? Então, meu amado, dê glória a Deus, dê aleluia, porque Ele tem cuidado de vocês.
Ele não esqueceu de você. Pastor Boaventura postou lá na internet, no status, no stories do Instagram: ô meu irmão, tá difícil, ora, canta louvor. Ele morou no Chile, foi missionário, bota uma roupa bonita, tira uma foto. É bíblico? Não. Mas ficar se lamentando não vai resolver. Aqui fala, essa palavra aqui tardio, ela quer dizer longânimo. Não é que tarda, é longânimo. Deus é longânimo. O que significa? Ele é paciente. Ele não tem pressa, porque ele tem um tempo determinado. Lembra, eu vou linkar aqui uma história na outra. Lembra de José? Quem já leu a história toda de José? Gênesis 17. Você se lembra que ele interpretou 2 sonhos na prisão? E todos os 2 se cumpriram? E ele falou para um, que eu não me lembro muito bem, acho que foi para o copeiro Mó. Foi isso mesmo. Você vai colocar o copo na mão de Faraó. Ele falou, e ele vai te restituir ao teu cargo como antes. E aí ele diz assim: olha, lembra de mim quando você estiver diante de Faraó, para me tirar daqui, porque eu não fiz nada com ninguém. Eu fui injustiçado, vendido. Aquela mulher de Potifar deu de cima de mim, eu não quis, vim parar aqui. Mas o que a Bíblia diz? Que o sonho que José interpretou se concretizou, porque como o profeta fala, cumpre. Mas a Bíblia fala que o copeiro Mó não se lembrou dele, se esqueceu dele. Por quê? Porque não era o tempo de Deus ainda. Ei, deixa eu te dizer aqui, ei jovem, cuidado com a precipitação. Espera um pouco mais, tenha paciência com Deus. Por que essa pressa? Por que essa ansiedade de querer isso, casar logo, isso, aquilo, tomar decisões, sair daquela empresa porque não está dando mais certo? Tenha um pouco de paciência, espera Deus te falar. E aí Jesus diz: ainda que é tardio e longânimo, digo-vos que depressa. Depressa lhes fará justiça. E aí ele deixa uma pergunta emblemática aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso aqui não é uma pergunta apenas. Jesus está dizendo aqui, revelando, que ele vai vir em um tempo que as pessoas não vão ter fé nele mais. E quando se perde a fé, perde o milagre, porque Deus só opera através daquele que tem fé. Qual foi o tema da mensagem que eu disse aqui? Os 3 segredos da vitória. Vamos lá para o primeiro. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Nunca desfalecer. Primeiro segredo: oração. Oração. Tem coisa que você quer que só vai acontecer se você dobrar o joelho e orar. Se você não orar, eu não estou jogando maldição não, nunca vai acontecer. Essa é a verdade. Aquilo que você tanto quer de Deus, irmão, isso aqui é difícil. Benihim, ele diz que, principalmente quem não orou, coloca o joelho no chão, começa a orar, tem 30, 40 minutos, dá sono,
celular todo, e muitos aceita aquele desejo da carne, levanta e vai deitar na cama. A oração exige disciplina. Se você orar só quando você desejar, você nunca ora, porque a carne não gosta das coisas de Deus. A carne gosta, sabe de quê? De WhatsApp, Facebook, Instagram, dormir o dia todo, novela, comer, dormir. A carne gosta disso. Você já percebeu que 1 hora no celular passa voando? Experimenta passar 1 hora no joelho para tu ver como dura uma eternidade. Será que não chegou a hora? Será que aquilo que você tanto quer não está dependendo mais de Deus? Porque Deus está liberando a vitória para você essa noite. O que está dependendo agora é você dobrar o joelho, orar, e Ele vai te dar a tua vitória. Eu ouvi uma pregação do Frei Gilson. Aquele homem tinha que ser crente, porque eu vou te contar, o homem, eu chorei na pregação dele em casa. Jesus do céu, o homem é inspirado, não tem como negar. Ele disse na pregação: meus amados, você já conversou com seu filho, ele não quis aceitar Jesus. Você já falou 1, 2, 3, 4, 5, vem, vamos, e ele não quer. Você já falou para o seu filho: filho, estudar é bom, você vai ser alguém na vida, e ele não quer saber de nada, te ignorando e tal. Você já falou, quem tem esposo que não é crente aqui, esposo, você já falou para o seu esposo: oh, meu amor, vamos para a igreja, vamos congregar, vamos servir a Jesus, já falou um monte de vezes, e ele não veio. A única opção que você tem agora é orar, e esta é a opção mais poderosa que você tem. Oh, aleluia. Jesus está me dizendo aqui que quando ora, o que pede a Ele, Ele dá. A oração, ela tem o poder de colocar Deus de pé no trono dele e decretar uma vitória. O rei Ezequias um dia foi afrontado, caluniado, difamado. O rei Senaqueribe mandou uma carta dizendo: olha, nós vamos invadir o teu reino. Ele pegou a carta, joelhou, apresentou a carta para Deus em oração. E a Bíblia fala o quê? Quem lembra? Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados assírios, porque quando você ajoelha, o céu se coloca de pé em teu favor. É assim que funciona. Agora você está ignorando a oração, fica naquela procrastinação. Amanhã eu começo, segunda eu começo. E aí, quanto mais você retarda esse processo, mais vai demorar. Paulo tem um texto na Bíblia que ele diz assim: eu subjugo o meu corpo à escravidão. Pastor Benihim explica isso. Ele diz que quando a pessoa começa a orar, ela ajoelha e fica aquela coisa meio amarrada, né? Aquela coisa, vai, aquela repetição: Senhor, tu é bom, Jesus, obrigado, Senhor, tu é bom, abençoa, obrigado, Pai, e tal, aquela coisa. E o diabo fica falando: Deus não está te ouvindo. Você está conversando abobrinha.
E você não percebe que Deus está ouvindo, porque Ele não é surdo e nem é cego. Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Isto, meu amado, requer disciplina, requer compromisso. Eu tenho um horário de oração, ele é meio-dia. Pode ter o compromisso que for, irmão. Eu não quero saber, eu vou orar e depois eu atendo o telefone que for. Tanto é que agora eu estou aqui em Tapetinga, morando sozinho, eu faço almoço 10h30 e almoço 11 horas da manhã, para quando dá 10 para meio-dia, eu estar de joelho no chão, de domingo a domingo. Aí as pessoas, Diácono Ismael, elas ficam me perguntando: por que você tem tanta fé que as coisas vão dar certo? Aí a resposta é uma só: eu estou orando. E vai dar certo porque eu estou orando. Segredo da vitória, o que é? Primeiro, oração. Vamos para o segundo. Ela foi lá quantas vezes? Muitas. Aqui entra o outro: persistência. Eu tenho que te dizer uma coisa: as coisas de Deus têm preço, e elas não caem do céu como chuva. Exige persistência. Tem que bater na porta. O texto está dizendo aqui: nunca desfalecer, nunca parar, nunca desanimar, insistir, batendo: Senhor, me ajuda, eu preciso, eu quero, me socorre. E no momento certo, pode ter certeza que Ele vai se levantar e te dar a tua vitória. Exige persistência e não pode desistir. Você não tem o direito de desistir do seu milagre. Deus não está te dando o direito esta noite de desistir daquilo que tu tanto quer. Continue persistindo, insistindo, pedindo, que Ele vai chegar a hora e Ele vai te dar. Se você conseguir entender isso, a sua vida será mudada, será transformada. O teu milagre vai acontecer. Deus, Ele vai ver o teu esforço. Quem conhece o missionário Davi Miranda, da Deus de Amor, que já morreu, a irmã lá, que ela sabe quanto tempo aquele homem orou para receber o dom da revelação? 7 anos. Eu conversei com uma amiga do Rio, eu conversando com ela falando: ô Silas, eu desanimei da igreja. Eu falei: foi, por quê? Eu fiz uma campanha, um propósito, uma campanha de 15 dias, por uma causa que eu queria tanto, para Deus resolver para mim. E como Ele não deu a resposta, eu saí da igreja. Sabe o que eu respondi para ela? Amiga, eu fiz uma também de 15 dias. Sabe quantos anos depois Deus foi me responder? 5 anos depois. Aí as pessoas vêm, irmão, para a igreja, não conseguem passar pelo processo, e vai tombando no caminho, e vai saindo. Mas quem permanece, quem persevera, quem persiste, quem acredita, quem não duvida, quem bota a sua esperança em Jesus, no momento certo, tudo se cumpre. Eu tenho que concordar com o pastor Billy Graham.
Eu nunca vi alguém que espera em Deus se decepcionar. Com toda respeitosamente, carinhosamente, aos meus pastores, aos obreiros da igreja, eu como pregador posso te decepcionar. O presbítero dessa igreja pode te decepcionar. Os diáconos da igreja aqui também pode te decepcionar. O pastor presidente, respeitosamente, pode te decepcionar. Mas tenha certeza, Jesus Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Continua persistindo, batendo, confiando, insistindo que uma hora essa porta, nem que seja pedrada, ela vai ter que abrir. Os 3 segredos da vitória: oração, e o outro é fé. Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O milagre que Jesus tem para você, que você quer, requer fé nele. Quando você fica preocupado ou se desespera diante de uma situação aparentemente fora do teu controle, sabe o que você está dizendo para Jesus? Eu não estou confiando em ti, Jesus. Porque quem confia não se assusta com a tempestade. Porque quem confia sabe que Jesus, Ele está no barco. E no momento que Ele estender a mão e dizer: aquieta-te, fica quieta-te, pode ter certeza que a bonança ela vai vir sobre a tua vida. Tu vai passar por essa tempestade, aleluia, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Sorebrequeira sobre mai, soreque, saia barabá. Eu estou lembrando aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu leio aquele texto e fico dando risada, irmão. Lá da fornalha, irmão, da fornalha. Eu fico: Jesus, como é que pode um negócio desse? O rei ficou sabendo que ele não ia adorar eles, não iriam adorar a imagem. E o rei chamou: vocês estão fazendo isso para mim, para bater de frente comigo? Vocês não sabem que eu tenho o poder de jogar vocês dentro da fornalha? Se vocês forem inteligentes, quando tocar o som do pífaro, do tambor, vocês vão se render e adorar a minha imagem. Eles olham um para o outro, dão risada e olham e dizem assim: fique tu sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode afagar o fogo. O nosso Deus pode soprar aí dentro da fornalha. O nosso Deus pode fazer chover. Mas ainda que isso não aconteça, nem assim nós vamos adorar, porque a nossa fé, ela é inabalável. É isso que Jesus quer de mim. Essa fé, eu não nego Ele nem debaixo d'água. E aí o que houve lá? Jogaram eles, e quem apareceu lá? Jesus, porque aquilo lá era Jesus, e livrou eles do fogo. Meu tempo está acabando aqui. Você que tem uma causa, que você tem pedido a Deus muito, você está querendo que Deus resolva algo para você. Eu não estou falando para uma pessoa específica, eu estou falando para toda a igreja. Você está precisando de algo que seja solucionado, e você ainda não conseguiu essa solução. Eu quero gentilmente, com a permissão dos obreiros, chamar você aqui na frente. Se tem, pode vir.
Cadê a irmã Soane? Vem cantar um hino aqui, por favor. Aquele que você cantou da vitória. Vem aqui quem tem uma causa e olha o que eu vou te explicar. Antes dela começar a cantar, segura um pouquinho. Uma causa que você quer muito que Jesus resolva. Para você não tem conseguido resolvê-la. Você está tendo dificuldade de resolver. Talvez é um filho, é um emprego, é um filho doente, uma esposa, um esposo, alguém que está na droga. Vem aqui. Glória a Deus. Vem aqui na frente, pode vir. Não importa quantos venham. Vai vir mais alguém? É só esses mesmo, né? Eu vou dar trabalho para vocês aqui. Não sei quem pode fazer isso. Essas pessoas que estão aqui, eu quero o nome delas numa lista. E eu vou orar 90 dias para Deus atender o teu pedido. Essa lista alguém vai ter que levar lá no Templo Central, segunda-feira, e entregar na minha mão. Ele disse que enquanto eu oro pelos meus irmãos, pedindo para abençoar ele vai me abençoar. Aí eu entendi e vou fazer isso, porque eu orando por você, ele vai abençoar a minha vida também. Cadê o hino? Cadê o hino? Cadê o hino? Pode soltar aí? Em nome de Jesus, Pai. Olha os teus filhos, fecha os seus olhos, que estão aqui precisando de um milagre. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a resolução dessa situação, dessa dificuldade. Eu estou falando aqui não é na minha autoridade não, é na autoridade no nome de Jesus, aquele que tem o poder para resolver causas impossíveis. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Olha esse povo, atenda os seus olhos agora, dentro dessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, o que essa mulher tanto deseja, Pai, eu ordeno, em nome de Jesus, que ela venha receber, porque o Senhor tem, meu Deus, autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vitória vem, a vitória vem. Mesmo que pareça que seja o fim, mas não acabou, não acabou. Jesus é especialista em reconstruir, em contar a história de novo. Oh meu Deus! Aleluia, Deus está aqui. Aleluia, pode chorar. Senhor, eu sei que tu és fiel. Vai acontecer. Receba de Deus, em nome de Jesus, recebe, recebe, recebe. E ainda que eu não mereça,
ainda que a figueira não floresça. Soreia, sore mais, sore cá. Canta para Jesus, a vitória vem, mesmo que pareça ser o fim, mas não é não, não é, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, fiel. Amém? Diga aleluia. Diga Jesus é bom e o diabo não presta. Sente em nome de Jesus. Muito obrigado.